clique, uma máquina fotográfica. A fotografia, a grafia da luz. Como revelar, copiar e ampliar filme em preto e branco. Formulário fotográfico. Cartões postais de fotografia, claro. Livros sobre a memória da cidade de Fortaleza. Fotografia. O tema de hoje é fotografia, porque nós temos aqui um dos grandes fotógrafos do país, é sociólogo, mas a profissão mesmo dele, há anos, é de fotógrafo. E como especialidade que nos é tão cara, que é a nós da pátria cidade de Fortaleza, é que ele é um memorialista da cidade de Fortaleza, porque tem se dedicado às décadas de 70 e 80 do século XX em relação à documentação iconográfica da cidade de Fortaleza e acaba de publicar, publicou esse livro aqui chamado Cidade Saudade. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que é o Nelson Bezerra. Nelson Bezerra, querido. Obrigado. Tudo bem? Muito obrigado. Que fez uma exposição linda no Estoril sobre a cidade de Fortaleza e hoje ele trouxe o tema da fotografia para a gente. Ele que é autor de 2 livros, esse livro Cidade Saudade e o livro A Arte Pública de Fortaleza, juntamente com a Tânia Vasconcelos. Vamos começar por onde? Vamos começar pela máquina? Pode ser. Pela máquina? Vamos começar que eu trouxe, máquinas. você trouxe várias máquinas de vários tempos. Pois não. Qual é a mais antiga? Por onde você quer começar? Eu queria começar por essa daqui, Esta? que era da minha mãe. Essa máquina aqui é modelo 1940 da Kodak. Ah. E eu também tive a oportunidade, quando criança, de fotografar com ela. E essa foto aqui foi feita com ela, quando eu tinha 2 anos de idade. Esta foto Foi feita com essa máquina. é você? Sou eu. A criança é você? Eu. Com A dois- criança é 2 você anos. e a máquina que tirou a foto em 1948. eu nasci em 45, essa foto deve ser de 48. E eu não sei nem ver como é que você vê. Cadê o visor desta máquina? Eu não sei nem ver o visor da máquina, de tão antiga a máquina. Visor. Ah, estava embutido ali. Ai, que lindo. E ainda funciona? Não, porque a parte de passagem de rebobinar o filme acabou. E você trouxe esse objeto para quê? Para mostrar o quanto a tecnologia vai se aprimorando em relação às fotos? Com é isso? certeza. O que você quer dizer a partir daqui? A partir daqui, que a anterior a essa daqui, já se usava aquelas grandes máquinas de filme de vidro. Sim. Aquelas que a pessoa tinha que abrir aquele fole bem grande, aí botava uma lâmina de vidro com sais de prata, né? Sais de prata, e depois era revelada aquelas chapas de vidro. E essa que funcionou até 1920, por aí, 30. Ainda se usa, mas só por diletantismo. E depois dessa máquina, quais são você Aí- poderia mostrar, digamos, a evolução, Pois não. o desenvolvimento tecnológico em relação à arte da fotografia? Aí, depois, essa máquina daqui chama-se Polaroid, que foi criada na década de 50, aonde você fazia a foto e, ao mesmo tempo, já revelava a fotografia, já saía uma lâmina, já com a fotografia impressa. Quer dizer, enquanto esta aqui você teria que levar um tempo para Revelar o revelação, fio, etc., isso. com química, etc., esta aqui é imediata, a revelação é imediata. Aí saía a chapa aí em Também cima. não sei onde é o visor. Eu Aqui, não sou um fotógrafo. aqui atrás. É de lado. Que lindo. Fotográfico, então, aqui, no clique, No clique. Mas não, mas aí essa máquina... e aí sai a fotografia aqui. Sairia. essa máquina- Saiu. Saiu. Essa máquina era alimentada por um cartucho com 20 lâminas, 20 fotografias. Então, esse cartucho, na hora que você faz a foto, esse cartucho passa por umas roldanas assim, aonde o líquido faz a revelação imediata da imagem. Aí, quando ela sai aqui, já sai a foto preta. Aí você tem que deixar 5 minutos no sol, na luz, para poder a imagem secar e a imagem sair. Mas também são materiais que não existem mais no mercado. E a fotografia é muito mais perecível do que a outra? A da Polaroid? Porque não Mais tem... perecível É no diferente tempo. do nosso filme
do nosso filme negativo, que você pode revelar a qualquer tempo. E esse daí não, acabou o papel, destruiu, não tem mais. E depois dela vem o quê? Aí depois dela já vem essa máquina aqui, foi a máquina que eu ganhei com 15 anos de idade, que ia substituir essa daqui, essa máquina daqui. Então, essa máquina eu ganhei com 15 anos e foi com quem... E o visor é aqui? É aí em cima. E não aqui, não aqui? Não, mas na hora que você estiver numa corrida de automóvel, você pode fazer assim, ó. Diga lá. Fecha. Ah, que maravilha! Enquadra aqui. Aí você pode usar esse enquadramento Esse daí. enquadramento aqui. E foi a máquina que eu comecei a minha vida profissional. E em que medida essa evolução tecnológica vai interferindo na qualidade da foto, Nelson? Aí, Ou na qualidade do enquadramento? Depois desse modelo da Yashica, esse modelo é rodado na mão, aqui. Passa o filme na mão, aqui. Passa o filme aí. Aí, para agilidade dos fotógrafos, então, aí já usava essa máquina com uma manivela. Com a passagem do filme na mão. Sim, para ajustar o filme à câmera. Para passar cada fotograma. Cada fotograma. Cada fotograma você dava uma volta e voltava um pouquinho. Aqui. Aí. E você acha que essa tecnologia, claro, vai apurando também a nitidez, o enquadramento, aí, a rapidez da revelação? Não, aí no caso são a melhoria das objetivas. As objetivas... De focos e de... a qualidade do cristal. Sim. De que foi produzido e das camadas, que tem uma camada anti-UV, camada que protege do ultravioleta. Então, as lentes foram... Porque a luminosidade das lentes são tendo por base a nossa visão. O nosso olho é considerado um. Então, uma lente que tem uma f8, representa que é menos nítido do que o olho humano 8 vezes, né? Menos nítido. Mas, no entanto, quando você fotografa, isso não importa. É só questão da nitidez da lente. Da nitidez e luminosidade da lente. E hoje as máquinas, elas próprias têm automaticamente o foco, né? Elas fazem o foco. Essas máquinas digitais, etc. Mas para nós, fotógrafos profissionais, esse foco automático não é bom. Não é bom. Por quê? Porque nós usamos o foco seletivo. Digamos, eu quero fotografar esse espiral aqui e não quero que essa máquina apareça focada aí atrás. Então, eu tenho o recurso de abrir o diafragma para que o foco fique só nesse local e o restante ficar tudo fora de foco. Então, o foco seletivo... Eu quero colocar em terceiro plano alguma coisa desfocada e em primeiro plano aquilo que escolho. Claro. E se eu quiser focar tanto esse plano quanto o outro, aí eu tenho que fechar bem o diafragma para poder ter... Porque é uma relação o foco, quando a gente faz um foco na máquina, daqui para cá, então eu tenho 1/3 focado para frente e tenho 2/3 focado para trás. Então, essa distância é que a gente se baseia para onde vai ficar o foco que a gente deseja. Então, se eu quero fotografar, ter nitidez só aqui nessas duas objetivas, aqui, e eu quero ter o foco aí, então eu faço o foco aí. Se eu deixar o diafragma muito fechado, eu vou ter foco mais para trás e foco para frente. Se eu deixar o diafragma muito aberto, eu só vou ter foco na frente. Nelson Bezerra, a profissão de fotógrafo implica, portanto, o conhecimento de estética, de sensibilidade social, mas implica também um conhecimento, digamos, técnico, até científico, de química, de física, não é? De ótica, não é? E como é que se deu a sua formação, Nelson? Porque você vem da sociologia, imagina. Eu vou fazer duas questões para você. Em que medida, como é que o sociólogo se transformou no fotógrafo, a formação do fotógrafo. E a outra
Em que medida a sociologia está na sua fotografia? Muito bem. Povoa a sua fotografia? Bom, então, rapidamente, o meu sonho era ser médico. Eu sou sobrinho do Banvá Bezerra, que era do laboratório Gaspar Viana. Tu lembra do Gaspar Viana, ali na Senador Pompeu? Uhum. E eu queria ser médico. Aí tentei 5 vezes o vestibular de medicina. Fui morar em Salvador. Aqui eu fiz uma vez e fiz 4 na Bahia. Porque na Bahia tinha os requisitos de disciplina do vestibular, eram só 4 matérias. Aqui eram 8. Então, aí eu fui para a Bahia. E da 5ª vez, eu já com vergonha de estar dependendo do meu pai, de estar pedindo dinheiro para pagar a pensão, pagar... Aí eu saí atrás de emprego. E aí um amigo meu do Ceará, chamado Marcelo Nabor, filho do Moraes, lá do Icaraí. Aí, Nelson, eu tenho um emprego para você de fotógrafo. E o dono da empresa era do Ceará, chamado Marley Coelho, sobrinho do doutor Pedro Coelho, do Náutico, ali. Bom, tudo correu para Fotógrafo por acaso. É. E depois não, claro, assumidamente uma vocação. Pronto. Então eu comecei minha vida como fotógrafo lá em Salvador, trabalhando nessa empresa, que era vizinho, era coligada com a Ciplan, que era a maior empresa construtora de apartamentos da Bahia na época, em 1969. Então era um grupo muito... E eu fazia foto de maquete, fotos aéreas, de localização dos futuros prédios. Agora, tudo isso em preto e branco. Então, tudo na base desses dois tanquezinhos aqui, que isso aqui... Poderíamos então dizer que a sua formação é uma formação feita na prática, na tarimba, no ter que fazer. E eu ia aprendendo, é isso? E eu comecei fotografando lá em Salvador com essa minha máquina aqui, com essa minha máquina. Aí depois o dono da empresa que eu trabalhava, que era o Marley, ele tinha muito equipamento de primeira qualidade. E ele tinha uma dessas daqui, uma Minolta, que é essa daqui, essa Minolta, que foi a minha primeira máquina profissional, foi essa daí, uma Minolta, imitando a que o meu patrão tinha. Então, no momento em que há uma exigência muito maior em relação ao fotógrafo, porque ele tinha que fotografar e também revelar a sua foto. Você trouxe, então, material referente a isso, a essa fase, com esses, você chama de tanques, né? São os tanques, tanquezinhos. Né? Aqui você colocava... Esse aspiral com o filme enrolado. Ah, com o filme enrolado, muito bem. Filme e fechava? Na câmara escura. Na câmara escura. Câmara escura. Todo o ambiente escuro. Todo o ambiente escuro. Sim, no claro, ele como é que chama? Chaparia. Né? Aí a gente tinha, não sei se você já viu em cinema, que tem uma coisa de tecido, que a gente enfia a mão do lado, enfia a mão do outro. Sei. E trabalha lá dentro. Já viu para cinema? Para revelar uma foto. Não, para poder botar o filme dentro do tanque. Sim. Aí depois que eu levantava essa tampinha pequenininha daí de cima. Uhum. Essa aqui que eu não estou conseguindo abrir. Não é só um jeitinho. Aqui, essa aqui. Mas é essa menor aqui. Muito bem. E aí? Tá realmente... Ela está forte. Muito então, bem. a gente colocava os químicos aqui, porque passava por essas proteções aqui, que a luz não entrava. Pronto. Aí revelava os filmes, que e dava os negativos, né? Os negativos. Esse aspiral desse filme é esse outro daí, ó. O aspiral do tá 35. Aqui. Posso abrir, não posso? Pode. Esse é um 35 milímetros. É um 35. Muito bem. E aquele outro é o 120. O fotógrafo passava, além do tempo para fotografar, passava horas no laboratório com aquele cheiro de química, não é? E na escuridão, com uma luz às vezes vermelha também, não? Luz vermelha. Uma luz vermelha, uma luz vermelha. O silêncio total, água e produtos químicos. Em preto e branco para revelar. Perfeitamente. Aí, para fazer a revelação, nós tínhamos que usar esse livrinho daí. Para fazer, inclusive, o que nós chamamos de contato, não é? Não. Primeiro a revelação. Primeiro a revelação. Os líquidos para fazer a revelação. Formulário fotográfico. Aqui você tem... várias só. Porque, por as exemplo, fórmulas. Porque se você está fotografando um ambiente de praia,
o filme não pode ter, por causa da luz do sol, a revelação tem que ser mais suave. Não pode ser uma revelação muito dura. Então, você tem uma fórmula de químico para você usar. Se você tivesse à noite, você já faria, com menos luz, você usaria um outro revelador com uma especificação que a luz ficasse mais, captasse mais a luz da... É um saber químico também, né? Químico, então, físico, né? Não só estético, não é uma questão meramente estética. Então, essa parte química... Né? Somente estética, não é? A estética já não é mero, mas enfim, já não é meramente. Mas enfim, é preciso congeminar essas três dimensões do saber. O saber químico, o saber técnico, né? Da física, e o saber estético, não é? E aqui tem o saber químico, não é? E aí, para fazer... Você lembra daquelas solarizações, umas fotos bem contrastadas? Também era uma fórmula que tinha para revelar o filme, que só dava o preto e o branco. Tem esses formulários aqui, como eu estou com ele na mão, como revelar, copiar e ampliar filmes em preto e branco. Mas depois chegou a época da fotografia colorida. Da fotografia. Temos aqui a fotografia preto e branco, mas chegou a época da fotografia colorida. E segundo aí o Milton Guran, os teóricos mas a fotografia colorida não é agora, não. Não é agora, não? Então vamos embora, vamos deixar então para o segundo. O preto e branco... Vamos continuar no preto e branco. Esse aí eu estou falando 69. 69. O colorido chegou aqui em 72. 72. Então tudo era preto e branco. Então vamos esgotar o que você tem de preto e branco e no segundo bloco, no segundo segmento, vamos falar dessa relação da fotografia com as cores, não é? Porque, como eu estava dizendo aqui, alguns teóricos imaginam que, ou teorizam, enfim, se conceituam que a fotografia realmente, como objeto, como simulacro do real, são as fotografias em preto e branco e não as coloridas. Mas isso é uma discussão para o próximo segmento do nosso diálogo. Você agora quer falar sobre o quê? Me diga. Você quer trazer à baila os contatos? Os contatos. Né? Tá aqui os contatos. Que a gente gosta. E o quê? Seria uma prévia para o fotógrafo daquilo que ele fez. Para ele escolher aquilo que vai revelar e ampliar. E aí tem coisas... foi o que eu peguei lá. Em relação ao que eu lhe perguntei, em que medida o sociólogo está na sua fotografia? Sim. Mas o sociólogo só veio depois. Mas, no entanto... eu desde jovem, antes de nem pensar em ser fotógrafo, eu já fotografava muita gente. Eu gostava do povo, de ver a cidade, de ver o homem que andava vendendo bilhete no na seu rua. Cotidiano, no seu trabalho. Eu fotografava as ruas de onde eu andava quando era jovem, porque eu morava ali atrás do Colégio Cearense. Aqui nessa esquina daqui, eu morava nessa casa aqui, que fica em frente a essa. Isso aí era onde foi Rua Jaime Benévolo. Onde foi o DAER, inicialmente, e depois foi o Colégio João Pontes. Sim. Isso fica em diagonal com a traseira do Colégio Cearense. Jaime Benévolo, Clarim de Queiroz. Então eu ia para a rua da cidade a pé, né? Que é pertinho. E então eu gostava de ver como as minhas ruas iam mudando, iam se enchendo de coisa. Então eu tenho fotografia da rua Edgar Borges sem nada. Aí depois eu já tenho fotografia da Edgar Borges com lojas, fotografias aéreas. Então era um registro que eu fazia. Ou seja, tem então uma vertente de historiador, de memorialista, de documentarista, digamos, da cidade de Fortaleza. Intuitivamente. Né? Intuitivamente. Eu nem tinha... E hoje você tem um patrimônio enorme sobre a cidade de Fortaleza, não? Realmente. Que resultou, inclusive, nesse livro que eu apresentei. Depois eu queria passar para você... No começo, que é o Cidade Saudade. Depois eu vou passar para você um material que eu tenho, que eu estou disponibilizando para o Facebook, porque eu acho que essa memória não deve ficar guardada, Então, eu estou disponibilizando no Facebook tanto esse material daí do livro, quanto outras fotos mais.
E essas páginas eu estou fazendo e divulgando, que eu queria passar para você depois. Está também no Facebook o acervo. Está no Facebook. O acervo fotográfico Tá no do Facebook. nosso dialogador de hoje, que é o autor deste livro, o Nelson Figueiredo Bezerra, o nosso Nelson Bezerra, que além da sua relação, veja, a sua relação com a história tem uma outra dimensão, e eu estou vendo aqui que ele trouxe material referente a essa dimensão do seu trabalho, que é a preocupação com a genealogia. Correto. Estou vendo eu estou vendo fotos ali antigas que nem foram tiradas por ele, claro. Claro. Mas, enfim, você tem uma ligação, eu queria que você falasse da sua ligação com a genealogia e quanto a fotografia tem de poder, né, de poderio documental para que a gente tenha acesso à nossa ancestralidade. Pois não. Realmente, quem iniciou todo esse trabalho foi meu irmão Eduardo Bezerra, que estuda a nossa família desde o ano 1950, aonde ele foi buscar em Portugal os nossos antepassados. E pelo fato de ser assim, naquela época, 1500, 1200, por aí, não era tanta gente, né? Então foi fácil dele encontrar a nossa genealogia. Família Figueiredo Bezerra. Figueiredo Bezerra. Então, tanto o Bezerra quanto os Figueiredo vieram de Portugal, como todas as famílias daqui, nossas. Todas as famílias daqui do Brasil vieram dali da Europa. E então eu resgato e reproduzo e E atualiza? Não, retoco. Como é que retoca. Porque essas fotografias estavam muito sofridas. Sei. Você reaviva em nitidez, em contraste. Em contraste. E você continua atualizando a família? Porque a família continua fazendo filhos e netos e bisnetos. Aí essa aí tem desde o meu bisavô, Israel Bezerra. Meu avô. E ele? Depois a família do meu avô Eduardo Bezerra. Aí depois tem os da nossa família. Aí parou aqui, né? Na nossa família. E há uma coisa curiosa. Vejam vocês, que a fotografia, eu estava falando sobre a capacidade que a fotografia tem de revelar aspectos antropológicos, sociológicos, além da fisiologia, da fisionomia das pessoas, etc., dos hábitos, né? Veja você, as mulheres em pé e os homens sentados. Mas não é só nessa foto, é uma característica das fotos do século XIX. Não é? Hoje seria, digamos, imperdoável, não é? Correto. Seria imperdoável você deixar as senhoras e as moças em pé e os homens sentados, não é? Os homens ficariam em pé e as mulheres sentadas, não é? Em respeito ao feminino, né? A presença das matriarcas, enfim, a presença da mulher na família, na constituição da família. E aqui o contrário, geralmente você tem mulheres em pé, com a mão no ombro do marido, né? Ou do pai, mulheres em pé, junto com os homens. Engraçado isso. Já daria uma tese. Agora, Ricardo, já daria uma tese, não é? Agora que fez mudar isso. Vendo essa sua observação, o texto que eu botei aí, veja que eu coloquei o texto com a mulher primeiro, depois o homem. Cadê? Olha verdade, aí, porque você já é um homem do século XX, não do século XIX. É verdade, você coloca aqui na identificação, você coloca primeiro a mulher. Antônia Totônia Correia Bezerra e Eduardo de Castro Bezerra. Você vê no mundo do teatro, por exemplo, no século XIX e também no meados do século XX, se colocava assim, o ator fulano de tal e a senhora fulano de tal, com o nome do marido. As próprias atrizes não tinham direito nos cartazes, nos programas e nos folders a ter o seu nome. Então eram senhora fulana de tal. Por quê? Porque o teatro era extremamente estigmatizado, né? E as pessoas queriam dizer que, olha, eu sou casada, eu sou uma mulher séria, eu não sou, não é? Isso que se propaga aí em relação às atrizes, né? Depois é que a atriz passou a ter uma outra conotação de respeitabilidade, etc, etc. Eu estou falando dessas coisas para provar o quanto uma fotografia pode nos indiciar de abordagens intelectuais no campo da sociologia, no campo da antropologia.
com o nosso, com o viés da presença do nosso dialogador de hoje, que é o fotógrafo e sociólogo Nelson Bezerra. Nelson, o que você está me dando isso aqui para olhar? Isso aí, eu fiz muita fotografia de casais. Eu trouxe esse como exemplo porque é meu tio e eu posso mostrar. E aqui já tem o que nós estávamos falando, Nelson. Olha aqui, o homem está em pé. Está em pé. E a senhora está sentada. Em respeito a ela. Agora, esse texto está desse jeito porque está com o primeiro nome dele em cima, porque foi uma imposição ou uma sugestão dele, do filho dele, né? Porque era uma homenagem que ia fazer ao comendador Francisco Leite Figueiredo. E aqui nós temos um bom ensejo para o nosso diálogo no próximo segmento. Uma fotografia em preto e branco, né? A fotografia do casal do comendador Leite Figueiredo e a Maria Isabel Filomeno Figueiredo. E do outro lado a mesma foto, só que numa versão em cores. E eu quero falar do próximo segmento, das diferenças, das nuances que há entre as fotografias em preto e branco e a fotografia colorida, a chamada fotografia colorida. No próximo segmento do nosso diálogo com o fotógrafo profissional, referência da história, da memória de Fortaleza, autor deste livro, Cidade Saudade, Nelson Figueiredo Bezerra.